Olá pessoal, tudo bom? E aí, gente? Quando o assunto é emagrecimento, qual é o nosso medo? Do que a gente tem medo quando falamos em emagrecer? Essa pergunta parece meio descabida, né? Mas não é não. Vamos pensar. Algumas vezes eu tenho um desejo profundo de emagrecer, só que inconscientemente alguns receios, alguns medos, eles começam a me assaltar. Por exemplo, eu conversando sobre esse assunto especificamente essa semana com um grupo de pessoas que estão em processo de emagrecimento, vieram os mais diferentes tipos de resposta. Por exemplo, eu tenho medo de emagrecer e ficar flácido. Olha só que legal. E às vezes, antes de eu começar a entrar no assunto, por que eu tô abordando isso? Porque muitas vezes nós, no meio de um processo de emagrecimento, a gente começa a se sabotar, começa a desmotivar, começa a deixar pra lá e tudo mais, e nem a gente entende por quê. Então, essas possíveis causas, elas são legais da gente pensar, porque elas podem ser esses fatores sabotadores dentro do nosso processo de emagrecimento. Então vamos voltar. Eu tenho medo de emagrecer porque eu vou ficar flácida. Então, flacidez igual a feiura, e a gente sabe todo o apelo que tem, o apelo social que tem em cima do corpo perfeito, da beleza infinita e tudo mais. Então vamos pensar, eu vou emagrecer, mas por outro lado eu vou ganhar as famosas pelancas, eu vou ficar flácido, as coisas vão cair, eu não vou ficar bonito. Então eu de antemão, eu já inicio de alguma forma um processo de não levar adiante esse emagrecimento. Que outro tipo de preocupação? Uma das maiores preocupações por mais incogitável que possa parecer, mas é uma das que mais a gente deveria dar atenção, é a seguinte: eu tenho medo de emagrecer e de não dar conta de ficar magro. Olha só, gente, por quê? Porque vamos pensar, a pessoa vai e entra nesse processo de emagrecimento e ela rala e ela se esforça e ela se compromete, e quando ela estabiliza no peso ou quando ela chega no peso que ela entende que é o peso ideal, ela fala, oba, agora tá ok. E não está, muito que pelo contrário. É aí que a coisa começa. Porque é válido, extremamente válido aquele ditado, que conquistar é relativamente fácil, manter é muito difícil. E em matéria de perda de peso, com muito mais razão. Por quê? Porque às vezes eu vou num embalo e eu consigo emagrecer, e eu me esforço, e eu me exercito, e eu emagreço, eu mudo hábitos alimentares, ok. Só que quando eu chegar ali aonde eu quero, e aí? O que me fez engordar anteriormente? Na grande maioria, a gente já falou bastante sobre isso, na grande maioria dos casos, o que é? O meu emocional. Ok, eu perdi peso, mas emocionalmente eu perdi aquelas questões, aquelas angústias, aquelas aflições todas que me faziam comer compulsivamente. Eu perdi aquelas questões emocionais que faziam com que a minha autoestima estivesse baixa, a minha ansiedade estivesse em alta e tudo mais. Porque se eu não trabalhei as minhas emoções paralelamente ao meu processo de emagrecimento, existe a possibilidade, sim, de a hora que eu voltar a conquistar um peso razoável, no primeiro descontrole emocional que eu tiver, como eu já aprendi, isso está muito bem guardadinho na minha cabeça, a primeira coisa que eu vou fazer é comer. Porque eu aprendi já desde muito cedo, falei sobre isso na live que passou na semana passada, que eu fiz na semana passada, perdão, que eu aprendo de muito cedo que comida é igual conforto, sensação de bem-estar, sensação de pertencimento e tudo mais. Então, se eu, depois de ter emagrecido, eu conseguir, eu não consegui lidar com essas emoções, existe a probabilidade de, no primeiro
né? Na primeira balançada, eu busco a comida. Então veja, esse também é um medo. E por mais absurdo que possa parecer, existe um outro medo que as pessoas nem se dão conta e que é muito presente, que é o medo da pessoa se tornar bonita. Será que eu sei lidar com a beleza? Será que eu sei lidar com um corpo atraente? Será? Será que de alguma forma eu já não estou tão confortável por trás da gordura que pelo simples fato de eu imaginar que eu possa me tornar uma pessoa fisicamente atraente, isso de alguma forma não gere um medo inconsciente em mim? Olha quantas questões, né, gente? Então fica pra gente pensar nessa semana, em se tratando de emagrecimento, do que é que você tem medo? Muito bom falar com vocês de novo, semana que vem tem mais. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima vez.